Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Eu digo, já contei o testemunho do meu casamento. Diz que eu ainda estava lá no Espírito Santo, Minas Gerais, na divisa. De repente uma moça ouviu minha voz e ela disse que se casaria com esse homem sem conhecer ele. Era muita fé para uma pessoa só. E aí a gente diz que quando a gente pede algo para Deus com sinceridade, o Senhor dá a porção dobrada. E ela disse: eu queria um homem alto. Veio alto para cima e para os lados. Então é a porção dobrada. É para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Queria juntamente com os irmãos, livro de Salmos. Nós vamos tratar alguns assuntos, mas você vai entender, pela graça do Senhor nesta noite, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em nosso coração. Salmos capítulo 51. Nós vamos ler somente o versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Para que nessa noite o Senhor venha falar conosco. Todos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Você pode ler comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. Vamos neste momento orar ao Senhor para que Ele faça misericórdia. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, diante do teu povo. Eis aqui o teu rebanho, Senhor, aqueles que o Senhor comprou com teu sangue precioso. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. Usa minha fraca pessoa como instrumento nas tuas mãos, pelo teu Espírito Santo, para que toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, que é digno de receber, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E você que concorda com esta oração, se assente e glorifique ao Senhor com palmas, porque o Senhor é merecedor do meu e do teu louvor esta noite. Todos sabemos a história de Davi, e certamente ele é o rei mais conhecido em toda a palavra de Deus e até mesmo para Israel. Não houve nenhum rei como Davi, um homem que foi considerado segundo o coração de Deus, mas um homem que por muitas vezes teve as suas falhas, as suas quedas, mas jamais deixou de buscar ao Senhor pela sua misericórdia. Nós vemos que antes de Davi, o Senhor ungiu um rei segundo a vontade do povo, e esse rei era Saul. E Saul era ungido do Senhor para que governasse a Israel, mas Saul, todas as vezes que desobedecia a palavra de Deus, ele não se importava em fazer um concerto com Deus, mas ele se importava com a sua aparência. O que o povo vai pensar de mim quando souber do meu pecado? O que a minha família vai pensar quando eu contar aquilo que eu fiz? O que será que acontecerá comigo, com o meu reino, com a minha glória? Porque ele já mostrava ser um homem de um coração duvidoso. Mas não foi assim Davi. Davi, quando errava,
ele buscava o Senhor por misericórdia. Ele clamava ao Senhor por arrependimento. Ele se humilhava e não se importava com o que pensariam dele. Certa feita, a palavra de Deus diz que a arca do Senhor entrava em Israel, indo a caminho de Jerusalém, e Davi, como rei, tinha uma postura. Ele precisava se comportar como alguém diferente, mas ele entrou dançando diante da arca, porque a alegria de Davi era ter o Senhor, era ter a presença de Deus na sua vida. Então não importava o seu cargo, a sua posição, mas o quanto o Espírito de Deus estava atuante na sua vida, o quanto nós, como cristãos, estamos a obedecer essa palavra, é o que verdadeiramente tem algum valor. Porque por fim não são os nossos dons, não são a maneira que nós falamos, não é os nossos cargos como obreiros, diáconos, cooperadores, evangelistas e tantos mais, mas é quanto você está disposto a obedecer a palavra de Deus. E nós vemos essa noite um homem que cometeu um pecado gravíssimo, mas ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu quero um conserto, eu não quero permanecer caído, eu não quero que esse pecado tome a minha vida, tome o meu ministério e tome a minha família. Porque nessa noite eu quero retratar 3 histórias que mostram que o pecado, ele nunca para no pecador, mas ele começa a contaminar tudo que está em sua volta. Ele começa a contaminar as suas decisões, ele começa a contaminar a sua mente, seu coração, ele vai contaminar a sua família, seus filhos, ele começa a contaminar o seu dinheiro, tudo se torna imundo, tudo começa a ser entregue e Satanás começa a ter legalidade para entrar na vida daqueles que permanecem no pecado. Mas a palavra do Senhor diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque para isso também Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele conhecia a mim e a você. E conta o mistério nessa noite. Ele conhece o nosso coração e Ele sabe aonde nós vamos cair. Ele sabe tudo aquilo que se passa no nosso pensamento, pois a palavra do Senhor diz que antes que se forme uma palavra na nossa boca, o Senhor já sabe. E é por isso que muitas vezes Ele traz na sua palavra, nas revelações que é passado na sua igreja, tantos livramentos e curas que você nem pensava. Você nem pensava que estava enferma, mas o Senhor revela e Ele te cura. E o Espírito Santo testifica que verdadeiramente você foi curado. Pois a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus testifica ao meu e ao teu espírito que somos filhos de Deus. E todos aqueles que são filhos, logo são herdeiros. Herdeiros. Há um jovem na Bíblia chamado Caim. Caim foi oferecer certa feita um sacrifício ao Senhor. E ele tinha um irmão mais novo. O seu irmão mais novo se chamava Abel. E diz que Abel, ele se importou em fazer algo para Deus. Então ele veio a oferecer as suas primícias ao Senhor. É como se ele tivesse decidido no seu coração, a quando iniciasse o seu dia, a primeira coisa que ele faria era orar, era ler a palavra. Ele entregaria ao Senhor a sua primícia, antes de fazer qualquer coisa. As primícias são as nossas forças, é o começo do nosso dia. Talvez você acorde 7 horas da manhã para trabalhar. Então, fazendo uma analogia, Abel acordaria 6h30, porque meia hora ele se dedicaria ao Senhor. O Senhor receberá as minhas primícias. Para que entenda o que é as primícias oferecidas. Ele pegou o melhor que tinha
o animal, ele olhou cada cordeirinho e ele viu: este é o melhor, então darei ao Senhor. Pois ele era um homem de coração puro. Mas Caim não foi assim. Caim pegou qualquer fruto, qualquer um, que não havia pensado em agradar a Deus. Talvez, como muitos que vêm à casa do Senhor no primeiro amor e tomam todas as coisas que estão aqui, absorvem a palavra, recebem as revelações, saem daqui dizendo: Deus falou comigo, mas ao passar do tempo, aquilo se torna tão corriqueiro e natural, que começa a desprezar as coisas de Deus e oferecer a Deus qualquer coisa, de qualquer maneira. É só mais um ensaio, é só mais uma oração, é só mais um culto, é só mais uma pregação, e já o seu coração não é um coração puro diante de Deus. Está contaminado, precisa ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E Caim, por não ter vigiado, ele se levantou, se irou, e ele assassinou ao seu irmão. Quantas igrejas estão diante do espírito de Caim? E qual é o espírito de Caim? É o espírito que mata o seu irmão. É o espírito que se levanta contra o seu irmão. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra o príncipe das trevas e os dominadores das regiões celestiais. Se você chega em um ambiente e alguém que está te perseguindo, quando você tem o Espírito Santo, você sabe que por trás de toda a carne ainda existe uma alma, que Jesus morreu na cruz do Calvário também, para dar liberdade. E quem sabe Ele não está usando a sua vida para que você seja um pouco moído, para que então Ele se aperfeiçoe em você, e através do seu testemunho, essa vida não venha receber Jesus Cristo. Existe outro canal. Nós somos tão poucos. Quantos acreditam ainda nessa doutrina? Quantos ainda vivem? Existem muitos que estão se levantando contra o seu irmão. Não deixa mais cantar, não deixa mais orar, não deixa mais ministrar a palavra. Essa pessoa não pode ter um coração puro, pois ela está servindo a Deus com má intenção. A nossa intenção tem que ser que Cristo cresça e que eu diminua, que Ele apareça, que Ele tome tudo para si, que Ele te use, que Ele manifeste os dons da sua vida, nos seus filhos, que os filhos dos seus filhos possam crescer nessa casa, sabendo a doutrina desde criança, não conhecendo pica-pau e perna longa, porque na tua casa não tem televisão para que eles conheçam. É isso que devemos desejar uns para os outros. Que nós venhamos a levantar uma geração forte, geração de homens e mulheres segundo o coração de Deus. E aquele que é segundo o coração de Deus é aquele que está rejeitando o pecado todos os dias. E se você cair, logo você se arrepende. Você clama a Deus: não posso ficar desta maneira, porque nada para você é tão importante do que ter a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas se você cai hoje e demora uma semana, quem sabe 15 dias, um mês, para pedir perdão, então alguma coisa está errada dentro de você. O tempo que você demora para confessar o seu pecado é a distância em que o Espírito Santo está de morar no teu coração. Porque aquele que ele está próximo, brevemente ele se prostra e se humilha e clama misericórdia, pois ele sabe que Deus é misericórdia. Aleluia. Uma segunda história que se conta na palavra de Deus, de um homem que também não vigiou e teve seu coração impuro, é Cã. Cã era filho de Noé, e ele tinha 2 irmãos, Sem e Jafé. E diz certa feita que depois do dilúvio, Noé plantou para si uma vinha.
E ele bebeu daquela vinha. E Noé se embriagou. E Noé se descobriu. E Cã entrou e viu a nudez de seu pai. Mas Cã não decidiu ajudar o seu pai, não decidiu cobrir o seu pai, mas foi para fora da vinha anunciar aos seus irmãos a vergonha do seu pai. Aqueles que estão longe de ter um coração puro e um espírito reto, são aqueles que são entregues ao espírito de Cã, o espírito que denuncia o seu irmão. Deus não levantou juízes da terra, porque Ele é juiz. Você deve ajudar o que está caído e não contar aos que estão fora o pecado daqueles que estão aqui dentro. Você deve orar por ele para que ele se levante, jejuar por ela para que ela se ponha de pé. Porque senão que adianta nós estarmos aqui esta noite? Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando. Que ele não somente foi anunciar aos seus irmãos, ele teve a oportunidade de ajudar, mas para ele era mais importante que ele fizesse do seu próximo pouco caso, envergonhasse o seu próximo, para que ele perdesse a sua honra diante da sua casa, e era o seu próprio pai. Quantas vezes uma pessoa estende a mão na igreja para alguém e recebe de volta a ingratidão? Quando ele tem oportunidade de pisa, quando tem oportunidade denuncia. E quando uma pessoa está na casa de Deus e sabe o pecado de alguém e corre para falar para pessoas que nem doutrina têm, você corre um grande risco, porque Cã foi amaldiçoado pelo seu pai. E diz: servo dos seus irmãos tu serás. Você já viu pessoas que nunca se levantam, servos do pecado, nunca se põem de pé, nunca consegue crescer, nunca consegue firmar, mas muitas vezes quando é passada uma peneira, era porque a sua língua nunca foi refreada da sua boca, contaminou o seu coração. O Espírito de Deus se retirou, porque pecou e continuou a pecar, sem confessar: eu preciso de ajuda, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Davi clamou, ele era rei, ele podia esconder o pecado, como Saul tentou fazer, ao dizer a Samuel: desce comigo diante do povo, desce comigo, e Samuel diz: não descerei. E ao inclinar-se a Samuel e pegar na orla do seu manto, a orla de Samuel se rasgou, e Deus falou na boca de Samuel: assim Deus rasga de ti o seu reino. Todo aquele que tem levado o seu irmão a juiz lá fora, pode acontecer que um dia você perceba que já não consegue mais estar de pé. Quem sabe Deus não está te rasgando um pouco mais. E se Ele está fazendo, ainda é misericórdia para mim e para você. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Sabe qual foi a maldição de Caim por ter matado seu irmão? A Bíblia diz: errante e fugitivo tu serás. Errante e fugitivo tu serás. Você já viu ovelha que vive em vários pastos? Errante e fugitivo tu serás. Aqui tem doutrina, aqui tem doutrina, aqui tem doutrina, aqui tem doutrina. É 6 meses na igreja, é 1 ano na outra igreja, é 2 anos na outra igreja. Não firma mais, porque matou o seu irmão na fé. Tem que voltar, tem que bater na casa do seu irmão e falar: olha, eu quero fazer um conserto, me perdoa porque eu falei isso de você. Porque se o seu irmão for cheio do Espírito Santo, ele vai te dar um abraço e vai te perdoar. Não pode se chegar com falsidade. Ficam pulando igrejas, ficam abrindo ministérios. Olha a bagunça que está o mundo, porque mataram os seus irmãos na fé, porque quiseram glória para si mesmos,
quiseram usar a Deus em vez de ser usados por Deus, estão com o espírito de Caim nas suas vidas. Glória. Uma terceira história para nós meditarmos essa noite na importância que é sair daqui dizendo: Senhor, me dá um coração puro, meu Pai. Glória. Me dá um espírito reto na tua presença. Glória. Pois a palavra do Senhor diz: sacrifícios para Deus é um coração puro e um espírito reto. Isso não rejeita o Senhor. Não é orar 24 horas, não é jejuar 3 dias seguidos, mas é não fazer o mal para o próximo, é a obediência da palavra, é estender a mão ao caído, é comprar a causa do órfão e da viúva. Isso é o evangelho que agrada a Deus e que mostra que o Espírito do Senhor está na sua vida, aleluia, e na minha também. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Verdade. A história de um homem chamado Corá ou Coré. Este homem servia na casa de Deus, era levita, separado por Deus. Um homem de honra, uma família que diante do Senhor permaneceria para sempre na casa do Senhor. Mas ele invejou a posição de Moisés. Ele teve a coragem, a audácia de dizer: todos somos santos, vamos ver com quem Deus falará. E Moisés disse: então faça-se assim. E ele ajuntou consigo Datã e Abirão, e eles levantaram muitos homens valentes, intentando que Moisés, Arão e Miriam tinham posições que os outros não tinham. Mas não foi Deus que escolheu Moisés, que escolheu Moisés, Arão e Miriam. Eles não se escolheram assim. A palavra diz que Moisés viu a sarça ardendo, e ele se aproximou, e no meio da sarça saiu uma voz dizendo: tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que tu pisas é santo. E Deus falou que levantaria ele como um legislador, um libertador. E ele disse: Senhor, eu não sei falar. Ele não desejava aquela posição, mas foi Deus quem deu a ele. Porque aquilo que Deus te dá não veio do homem. O jeito que você ora, você não estudou para orar, ninguém estuda. É o Espírito Santo que vai se aperfeiçoando em você, cada vez que você ore, cada vez que você obedece, cada vez que você vigia, cada vez que você obedece, cada vez que você lê a palavra, cada vez que você obedece, você começa a ser aperfeiçoado. Cada vez que você deixa Deus usar os dons que Ele te entregou, que Ele confiou a você, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai aperfeiçoando. Isso não veio de você, foi Deus quem te deu. Mas não tentes invejar aquilo que não é teu, porque Deus não te concedeu tal autoridade. Um tem de ser o dirigente, os outros têm de estar ao lado direito e esquerdo, fazendo força, porque nós somos atacados por este mundo. Quantos de nós somos atacados pela nossa família? Se nós levantarmos contra nós mesmos, ficará de pé esta casa? De maneira nenhuma. Mas se nós nos unirmos como família de Cristo Jesus, então temos uma aliança. Olha como se diz daqueles que oram: o círculo de oração é um muro de proteção. Eu oro por você, você ora para mim. Porque pode ser que hoje você esteja forte e eu esteja fraco, mas amanhã Deus pode me levantar e você vai precisar que alguém esteja intercedendo por você. E quem sabe não serei eu. Círculo de oração. Não tente tomar aquilo que Deus não te deu. Se Ele te deu o obreiro, a obreira, faça da melhor maneira possível. Não queira sair dizendo: você é, irmão, você é crente, eu sou crente. Você tem alguma função na casa do Senhor, sou diácono. Não, não é, irmão. É obreiro, é obreira.
Se você é diácono, você é diácono, não é presbítero. Se é presbítero, não é pastor. E tem gente querendo pular e corre o risco de deixar entrar no seu coração o espírito de Coré, de Datã, de Abirão. E quando você vê, você estará apontando contra essa casa, contra os homens e as mulheres dessa casa, e você vai perceber que quando você aponta contra aquilo que Deus levantou, não é contra o irmão ou contra a irmã, mas é contra o próprio Cristo. Por isso ele diz aos seus filhos, ele tinha 2 filhos, Hófni e Finéias, e ele disse aos seus filhos: o que ouço de vós é mal. Vós têm roubado os holocaustos, os sacrifícios do Senhor. Vocês têm pecado contra Deus. Se vocês pecarem contra o homem os julgará. Mas pecando contra Deus, quem será juiz? Quem advogará a tua causa? Contra aquele que fez os céus e a terra? A palavra diz que quando se levanta um exército contra o outro, existe uma análise. Você tem que ver quanto eu sou, para que eu possa saber se eu posso fazer guerra. Porque se eu for pouco e levantar contra um exército maior que eu, serei destruído. Verdade. Imagina Deus olhando para os homens, que a Bíblia diz que um só anjo devastou o exército dos midianitas. 180 mil, se não me falha a memória, de soldados foram derrotados por um anjo. Imagina se o Senhor viesse contra nós, o que sobraria? Não se levante contra o seu irmão, a sua irmã, porque pode ser que você se levante contra o próprio Deus que colocou ele aqui. Assim como eu, que vim de um lugar tão sujo, andava imundo pelas ruas, como um bêbado, um maltrapilho, um drogado, um prostituto, mas o Senhor me chamou para estar aqui. E eu sei que você tem a sua história, de onde Deus te chamou para estar aqui. E se Ele nos colocou aqui, foi para que nós uníssemos forças e ajudássemos uns aos outros. Porque aqueles que têm o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, eles terão um coração puro. E um coração puro não intenta o mal contra o seu próximo. Um coração puro não deseja o cargo do seu próximo. Um coração puro não fecha as portas para o seu próximo. Um coração puro não denuncia o seu próximo. Ele vela pela alma do seu próximo, pois ele sabe que o mesmo sangue que o comprou o seu próximo também. Aleluia. Ninguém recebeu 2 gotas de sangue. Se foi uma para mim, foi uma para você também. Jesus é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. E até aqueles que ainda nem estão aqui, por eles também foi derramado um sangue precioso. Não se levante e não deixe que se levante em você qualquer um desses espíritos imundos, mas somente um te importa. Importa a mim e importa a você, o Espírito Santo de Deus. E ele diz: não me lance fora da tua presença. Quantos não vigiaram o seu coração? Quantos não vigiaram a sua boca? Não vigiaram os seus olhos? Não vigiaram por onde andavam os seus pés? Aonde tocavam as suas mãos? E hoje estão fora da presença de Deus. Deus retirou o Espírito Santo dele, porque persistiu em errar contra Deus. Mas nós temos uma oportunidade esta noite. É a oportunidade de conserto, aleluia. É a oportunidade de clamar a Deus com tudo que temos. É a oportunidade de pedirmos ao Senhor: Senhor, eu tenho falhado, mas por favor, ó Deus, cria em mim de novo um coração puro.
Renova em mim um espírito reto, como da primeira vez, como do primeiro amor. Eu quero receber uma revelação e não olhar para o irmão que está passando, a irmã, mas falar: é o próprio Deus que está falando comigo esta noite. Glória a Deus. Porque não estamos aqui para medirmos uns aos outros. Estamos aqui com esta graça maravilhosa que veio do alto. Verdade, Senhor. Para amarmos uns aos outros como Cristo nos amou e como Ele nos amou. Traga à sua memória esta noite aonde você estava. O que era a sua vida 5 anos atrás, talvez até há 2 anos. O que era a sua vida? Aonde você estava? Existia alguém que dava algo por você? Como você andava, como você se vestia, o que você assistia, qual o espírito que estava na sua vida, e hoje o que Deus fez por ti nesta noite. Firmou seus pés sobre uma rocha, tirou do pecado a mim e a você, e foi para quê? Para nós anunciarmos as boas novas. E as boas novas, para ser anunciada, tem que estar com o coração puro e o espírito reto diante de Deus. Não retire de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Que os irmãos e as irmãs possam receber esta palavra, que não vem deste homem pequeno e falho, mas vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiro ao meu coração, e então para o coração da amada igreja, a noiva de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a oportunidade, e se os meus irmãos recebem esta palavra, glorifica o Senhor com palmas, em glória a Deus, louvado seja